Estamos iniciando mais um programa da série TV FESP, um programa piloto com o qual os telespectadores irão se acostumando. Eu sou Pascale e hoje vamos conversar com Durval Ciampone, presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo e autor de várias obras. Vamos direto ao assunto. Durval Ciampone, na época do Kardec, Allan Kardec, codificador do Espiritismo, trabalhou com vários médiuns e desenvolvia trabalhos de pesquisa, trabalhos de campo e não abria mão da experimentação. Ele tinha a coragem de trabalhar com médiuns espalhados por toda a França. O que mudou em relação ao movimento espírita de hoje? Amigos telespectadores, o nosso cordial e fraterno desejo de paz e carinho. Olha, Pascal, a resposta objetivamente é a seguinte: nós não sabemos efetivamente o que o Kardec fazia. Porque se ele, conforme consta o registro, trabalhou com uma infinidade muito grande de centros, eu tenho certeza absoluta que ele não foi aos centros. Ele deve ter recebido informações dos centros, coligido, examinado ou pedido aos centros que fizessem tais ou quais perguntas aos espíritos para que ele pudesse cotejar. No nosso caso, concordo que nós precisamos efetivamente de utilizar esse princípio da universalidade das informações e dos médiuns. Nós vamos fazer, estamos fazendo, não com um, mas com alguns médiuns, pelo menos. Era o que ia lhe perguntar. Hoje, na realidade de São Paulo e realidade da Federação Espírita, com tantos médiuns disponíveis, o que pode ser feito e o que já está sendo feito? Olha, nós, com a aprovação da diretoria executiva, em setembro desse ano que passou, foi aprovado o nosso Núcleo de Estudos e Pesquisas da Federação Espírita de São Paulo. E o Núcleo de Estudos, ele tem por objetivo investigar essas questões, conversar com os espíritos a respeito da temática científica, da temática filosófica, para esclarecer determinados pontos ainda duvidosos ou um tanto quanto obscuros dentro do princípio da doutrina espírita. E nós estamos querendo justamente buscar essas informações. Vamos utilizar diferentes médiuns, diferentes locais, para tratar deste assunto, para esclarecer tais dúvidas ou quais questões que poderão surgir. Pode antecipar para o telespectador alguma coisa que já está sendo feita? Por exemplo, que temas estão sendo trabalhados? Olha, poderia dizer que o embrião de todo esse conjunto de pesquisas foi o livro Reprodução Mastida à Luz do Espiritismo, onde procuramos ouvir os espíritos para levar uma informação para uma comissão de bioética do Hospital e Maternidade Santa Catarina. Depois dessa experiência, vieram as ideias ou as propostas de se escrever um livro a respeito da clonagem. E, nesse campo de ação, evidentemente, gostaríamos de ouvir os espíritos a respeito da clonagem. Como se dá, o que é, como o plano espiritual vê isto. A diretoria aprovou a proposta, nós falamos com professores da Universidade de São Paulo e da USP, falamos com professores da Universidade Federal de São Paulo, lá da Faculdade de Medicina, e conseguimos, com o apoio deles, escrever a parte científica, enquanto a parte doutrinária ficou conosco mesmo, principalmente com o Vladimir. Isso significa que todo o trabalho está sendo documentado e certamente será transformado em livro. Correto. Nós já tivemos 5 gravações com os espíritos, 5 reuniões, todas gravadas em fitas, e nessas reuniões nós estabelecemos alguns critérios diante das perguntas que foram formuladas
pelos pesquisadores, pelos grupos espíritas, companheiros que levantaram dados, e procuramos fazê-las aos espíritos, de tal sorte que o livro já está praticamente completo, já está sendo revisado pelo nosso principal revisor da federação, que eu vou mencionar o nome, que é o meu colega que está aqui do lado, porque, como ele revisa outros livros, esse é um deles. O Pascale já conhece a temática, já conhece o livro. Eu acredito que vamos ter algumas contestações, é evidente. Nós estamos numa fase, podemos dizer, ainda experimental. Pretendemos fazer outros livros, tá certo? Eu diria até que a clonagem seria o terceiro exemplar, porque nós fizemos um livro também, Uma Família Feliz, que foi um romance, que está sendo lançado também na Bienal agora de São Paulo. E esse livro, Uma Família Feliz, ele teve uma parte de conversação e de diálogo com os espíritos, procurando saber como foi o retorno de um companheiro de trabalho na esfera espiritual, como o mundo espiritual, como os amigos espirituais, seus familiares, viram a desencarnação daquela companheira, como tudo isso está sendo feito. Então, na verdade, essa é a clonagem à luz do Espiritismo, poderíamos dizer, a terceira experiência. E temos uma mais próxima que eu vou até colocar. É uma proposta de conversarmos com o nosso queridíssimo amigo Dr. Arilex. Esperemos entrevistá-lo brevemente, com outro espírito, no outro local, esperando encontrar nele respostas que se compatibilizem ou que sejam modificadas pelo seu pensamento anterior. O porquê de as pessoas procurarem uma casa espírita e, no mais das vezes, saírem decepcionadas. Como você vê esse problema, Durval? Eu vejo de uma maneira natural. As pessoas esperam milagres, seja no campo religioso dogmático católico, como no evangélico, e dentro da doutrina espírita, também muitos pensam que o espiritismo faz milagre. O espiritismo não faz milagre. Nós podemos fazer milagres com a nossa reforma interior. Desde que eu compreenda a lei de causa e efeito, eu posso realmente reformular meus pensamentos, reconduzir minhas ações para outros parâmetros e corrigir as minhas próprias falhas. Eu posso fazer o milagre, seguindo os ensinamentos, evidentemente, dos Espíritos, que estão alicerçados nas mensagens e ensinamentos de Jesus. Durval, você pode ser considerado um observador privilegiado na condição de presidente da FESP. Com base nisso, como explicaria os motivos pelos quais esta verdadeira multidão procura esta casa? Olha, a ideia da reencarnação e da comunicação dos espíritos está crescendo cada dia mais na mídia, nos meios de comunicação. E as pessoas estão conscientes de que não há possibilidade realmente de se salvar através do perdão de Deus, através do perdão dos membros participantes de outros cleros. Ele compreende que se cometeu um delito, uma falha, ele deve refazer. Faz parte da sua própria consciência íntima. E à medida que ele toma conhecimento dessa realidade espiritual, libertando-se dos misticismos e das prisões da ideia da ressurreição, ele busca novos valores. E ao buscar esses novos valores, ele espera aqui também alguns milagres. É por isso que muita gente procura a doutrina espírita, toma os seus primeiros passos, sente-se feliz, mas logo depois envolve-se nos seus problemas mentais, associa-se aos seus próprios obsessores e acaba dizendo que a doutrina espírita de nada valeu para eles. É preciso entender e compreender o verdadeiro significado dos ensinamentos dos Espíritos, vivenciá-los, praticá-los, para, paulatinamente, libertar-nos
de todos os problemas passados. Parece-me que a direção que você apontou é a do estudo. Nesse sentido, como os dirigentes poderiam orientar o frequentador? Que tipo de leitura o frequentador que vem pela primeira vez deve ler? Olha, meus amigos telespectadores, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, existe uma instrução dos Espíritos que diz o seguinte: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro mandamento. Instruí-vos, este é o segundo. Ora, este ensinamento dos Espíritos está baseado também na colocação de Jesus Cristo quando do seu Evangelho na Terra. Amar simplesmente não basta, porque muita gente que ama não pratica o bem tão bem como aquele que ama e sabe. Ao saber, nós praticamos o bem melhor. Então é essencial que saibamos como proceder. E amando como deve ser. A doutrina espírita ensina como proceder. A parte ética, a parte moral da doutrina espírita não precisa ser simplesmente conhecida, ela precisa ser exercitada, ela precisa ser praticada. E em praticando os ensinamentos dos espíritos, eu posso, evidentemente, fazer aquilo que os espíritos nos colocaram. Fora da caridade não há evolução, ou fora da caridade não há salvação. Eu não gosto do termo salvação porque tem uma conotação católica, mas eu diria, fora da caridade não há salvação. Ou seja, fora da prática do amor, eu não vou prosseguir. Me parece que ficou bem claro e certamente a compreensão dessa orientação vai implicar em menos decepções e menos desenganos. Sobre o quadro apresentado no programa fantástico da Rede Globo de televisão, de domingo, dia 18 de março, no qual foi apresentado um quadro em que os fenômenos mediúnicos passaram por fraudes. O que tem a dizer? Olha, meus amigos telespectadores, eu assisti o programa, fiquei horrorizado com a direção da televisão, porque eles devem ter se baseado em determinados fatos que escancaradamente foram vistos como se fossem previamente feitos para tentar desmascarar os fenômenos mediúnicos. Eu não quero dizer que a equipe que revelou os fatos estivesse preparando algo no sentido de desmascarar a doutrina espírita. Mas eles apresentaram fatos que realmente demonstram a fraude. Se um médium, uma pessoa, comete um erro, uma fraude, não quer dizer que todos os fenômenos sejam fraudes. Se um espírita errar, a doutrina espírita não tem nada com isso. Eu conheço católicos, apostólicos, protestantes, evangélicos que erram. Conheço espíritas que erram. Os fundamentos da doutrina estão acima dos erros individuais. Os fenômenos espíritas já foram analisados e comprovados por cientistas prêmio Nobel, vários deles, e estão aí para que cada um possa estudar. Não pode, a televisão Globo não deveria colocar no ar aquela reportagem, porque do jeito que foi colocada, ela transmitiu ao público uma ideia de que todos os fenômenos mediúnicos são fraude. A doutrina espírita é uma fraude. Eu protesto veementemente contra esta atitude da televisão Globo, porque ela não foi honesta na sua manifestação. Ela deveria ter ouvido alguém que também pudesse
desmascarar aquela mediocridade que foi apresentada. Eu lamento profundamente ter visto esse programa, porque ele denegriu a imagem da doutrina espírita. E eu preferiria que a televisão Globo não tivesse agido dessa maneira. A eles, os meus pêsames por esta apresentação. Agora, Kardec, já a seu tempo, enfrentou problemas semelhantes. Há praticamente 145 anos, os opositores da doutrina tentam atacar e, ao longo desse quase século e meio, eles ignoram toda uma galeria de fatos mediúnicos incontestáveis. O que nós poderíamos fazer em termos práticos? Olha, uma coisa importante. Kardec disse que nós não deveríamos fazer adeptos. E não vamos fazer adeptos. Quem quiser, que venha ver. Quem quiser conversar com os espíritos, que venha ao centro espírita. Quem quiser entender a doutrina espírita, que estude a doutrina espírita. Quem quiser acreditar nesses fenômenos falsos que apresentaram, que acredite. Nós não precisamos de mídia para evoluir. O espiritismo progrediu, independentemente da mídia, independentemente dos seus contraditores, porque ele é a convicção de uma realidade futura. Ele transmite a certeza de que nós devemos saber hoje o que seremos amanhã. Quando se estuda a doutrina espírita, tem-se uma visão panorâmica da realidade espiritual, de como vivem os espíritos, de como eu serei amanhã, depois de morrer. Eu prefiro essa certeza e viver com a consciência tranquila do que estar aí sendo, vendo esta enganação que parece premeditada, buscando o não sei quê, a favor do quê, que não se traz nada em benefício para a coletividade. A troco de que valores a televisão Globo mostrou aquela reportagem, não podemos saber. Eu espero que o grande público tenha compreendido o significado da mensagem e não sido induzido porque tais fenômenos pudessem desmascarar a doutrina espírita. Não é válido. A crítica é válida, mas a crítica consciente, não a crítica que depõe, que macula, que mancha a dignidade dos outros. Agradecemos mais uma vez e agradecemos também ao telespectador. Encerramos neste momento. Até a próxima oportunidade.